Olá, amigos. Eu te desejo flores, eu te desejo sementes, eu te desejo os melhores frutos. Obrigada por me acompanhar e vamos agora ao nosso módulo, que é o quarto módulo, onde nós vamos falar da estrutura da sua apresentação. No módulo passado nós falamos do conteúdo, que você precisa ter um conteúdo de relevância para poder você falar em público. Se você não der ao seu conteúdo uma nota pelo menos 8, eu lhe aconselho que não leve ele a público agora. Primeiro você pesquisa mais sobre o seu conteúdo. Agora nós vamos falar no segundo pilar da fala em público, que é a estrutura. A estrutura nada mais é do que você pegar esse conteúdo que você pesquisou e colocá-lo sob uma estrutura para que você possa levar a público. Porque às vezes a gente pensa que é assim, não, eu já tenho um bom conteúdo, então eu vou a público. Mas o público não quer receber teu conteúdo assim. O público quer receber um conteúdo estruturado, que tenha ordem, que tenha uma organização. O público é igual a você. Não quer só que alguém pegue e dê para ir. Não, aí ele compra o livro e vai ler. Então eu preciso pegar aquele conteúdo e colocá-lo dentro de uma estrutura. Hoje nós vamos falar da estrutura de sua apresentação. Como é que você estrutura uma apresentação? Você pesquisou, tem um extenso conteúdo, agora eu vou apresentar. Não importa se você vai apresentar uma palestra de 1 hora, ou de 2, ou de 3. Não importa se você vai apresentar um workshop, se você vai apresentar um treinamento de 2 dias. A sequência que você segue é a mesma. Toda a apresentação sua, ainda que ela seja de 15 minutos, ela vai começar com introdução, com desenvolvimento e com conclusão. Ou seja, com começo, com meio e com fim. Como eu começo uma história? Normalmente começamos uma história, era uma vez. Todo mundo já sabe que eu vou contar uma história. Aí a gente vai ali, desenvolve aquela história e no final foram felizes para sempre. Conclusão. Então, começo, meio e fim, é a estrutura de uma história. Isso é muito importante. Introdução é a mesma coisa que começo, desenvolvimento a mesma coisa que meio e conclusão a mesma coisa que fim. Você pode encontrar com esses nomes, é a mesma coisa. Vamos ver como é que você faz isso. Então, a primeira coisa, a introdução. Como é que você faz uma introdução? A introdução é o começo. Você tem um conteúdo para ser apresentado. Qual é o começo? Como é que você vai apresentar? Vai fazer o quê? Uma coisa que você pode fazer no planejamento da sua estrutura é a apresentação dos participantes. Essa apresentação vai depender muito do seu tempo. Se é uma palestra rápida, de 1 hora, você apenas faz menção. Olha, gente, a maioria das pessoas que estão aqui são da área de informática ou são da área de engenharia. Só para você dar uma ideia entre aqueles participantes, para que eles encontrem um elo em comum. Quem são aquelas pessoas? Ou essas pessoas são de áreas variadas, que tem psicólogo, tem médico, tem dentista. Só para você situar as pessoas, quem são aqueles participantes. Agora, é claro, se eu tenho, por exemplo, vou fazer um treinamento de 1 semana, um treinamento de imersão, essa apresentação dos participantes, ela costuma ser muito maior. Porque nós vamos interagir muito, vamos passar muito tempo convivendo. Normalmente se faz uma entrevista com um, com outro, como é. E você pode ir adaptando. O importante é que você saiba que na estrutura da sua apresentação, você sempre tem que ter um olhar para esses participantes. Quem são? Então, quando eu chego em um curso, eu quero saber quem são as outras pessoas. E o orador pode rapidamente dizer, olha, todas essas pessoas aqui são acadêmicos de direito, são estagiários. Às vezes é plateia diversa, mas ele encontra, muitas vezes o instrutor faz assim, quem é de Teresina, quem é de Fortaleza, levanta o braço, aí você se situa mais ou menos no meio daqueles participantes. Então é uma ambiência para os participantes. Isso você faz na introdução, logo no começo. Outra coisa que a gente costuma fazer no início, né, quando estamos estruturando, é a respeito da expectativa daqueles participantes. Por exemplo, eu fiz com vocês no começo, fiz um levantamento de expectativa. Qual é sua expectativa com relação a esse curso? Então é muito importante que você faça isso. Quando você vai falar em público, levantar a expectativa das pessoas, para evitar que as pessoas tenham expectativas
que você não possa atingir. Isso se faz perguntando qual é a sua expectativa com relação a esse curso. Às vezes as pessoas têm expectativas que o seu programa não pode atender, então é importante você fazer um alinhamento das expectativas com os objetivos do seu programa. Por isso você expõe os objetivos, né? Os objetivos são esses, dá para atender essas expectativas e até mais. Isso tudo faz parte da estrutura. Veja que ainda não entramos no seu conteúdo, estamos ainda numa ambiência com os participantes, com a plateia. E aí é importante você alinhar, né, quais as expectativas com relação ao curso, alinhar com os objetivos, isso é bem importante. E aqui, entrando realmente no seu conteúdo, aqui você vai começar apresentando os conceitos mais simples. Digamos que eu vá falar de inteligência emocional. Então eu começo dizendo o que é inteligência emocional, quais são as dimensões da inteligência emocional, quem escreve sobre inteligência emocional, mostrando para as pessoas coisas mais simples a respeito daquele tema. Então, qualquer que seja o assunto que você vai falar, na introdução, no início, você vai apresentar os conceitos mais simples. Se eu for falar de autoimagem, o que é autoimagem? Né? Como é que nós adquirimos essa autoimagem, em que momento? Então, a coisa mais simples, situando as pessoas. Isso é bom porque as pessoas vão relaxando, vão recebendo aquele conteúdo, vão entendendo que aquilo está de acordo com a compreensão dela, elas vão se esquentando e você também. Nesse momento também, o orador ele vai se esquentando, vai se retroalimentando com esse feedback da plateia. Então é muito importante você começar assim, comece pela introdução, pelos conceitos mais simples. Quando você passa desses conceitos mais simples, introduzir o seu tema, agora é a hora de desenvolver. Aqui é que ocorre a apresentação propriamente dita. Por exemplo, nesse treinamento você pode compreender que o primeiro módulo de introdução e o segundo de apresentação, eu estava fazendo ali o começo, introduzindo vocês no tema. Quando a gente começou a estudar o primeiro pilar, aí nós começamos na apresentação propriamente dita, no desenvolvimento daquele tema. Então, se eu estiver falando de inteligência emocional, aqui eu já vou dizer como desenvolver essa inteligência emocional, como é que ela se aplica, quais são os principais instrumentos dessa inteligência emocional, né? Como eu posso melhorar essa inteligência a cada dia. Aqui já vou fazer parte práticas, exercícios. Então, aqui é o conteúdo mais profundo, né? Aqui você vai explicar, você vai trazer detalhes do seu tema. É na parte do desenvolvimento. Por exemplo, se você estiver contando a sua história de sucesso, nessa parte aqui você vai realmente dizer o que você fez, que cursos você fez, empregos, onde você foi, e vai contar a sua história do que realmente aconteceu, que levou você aonde você está. Então, esse é o desenvolvimento. Aqui é a hora de você explicar, de você mostrar provas, refutar objeções, dúvida das pessoas. Aqui não basta você dizer, aqui você tem que provar. Então, quando estamos falando de psicologia positiva, é nesse momento aqui do desenvolvimento que é a hora de mostrar a estatística. A gente diz que hoje a felicidade precede o sucesso. Para a pessoa ter um sucesso, primeiro ela precisa ser feliz. Mas o que é que a gente se fundamenta para dizer isso? As pessoas não aceitam isso de cara. Então aqui a gente precisa ter provas, aqui a gente precisa ter pesquisa científica, aqui a gente precisa se fundamentar na ciência para dizer isso. Essa é a hora, é no desenvolvimento. Eu não preciso apresentar provas, refutar objeções no início. Eu estou apresentando as coisas mais simples, ali não é momento para isso, é aqui, na hora do desenvolvimento. Essa é a hora de realmente você trazer suas provas, trazer suas estatísticas, trazer seus autores. É pelo desenvolvimento que você tem que estudar tanto, porque aqui não basta você dizer, você tem que provar aquilo que você está dizendo para a plateia. Você veja que você está estruturando a sua apresentação. Aqui é a hora de você fazer uma atividade prática, vai fazer um exercício para fixar aquele conteúdo que você deu, né? Claro que depende, se é uma palestra de 1 hora, você não vai chegar numa atividade prática, não vai, talvez, fazer um exercício, né?
Mas geralmente você faz alguma coisa, um feedback, vocês entenderam, pergunta, então de todo modo você tem esse retorno da plateia. No desenvolvimento é a hora de você fazer isso. E na conclusão, você chega no final, você começou com os conceitos mais simples, ambientou ali os participantes, levantou expectativas, objetivo, alinhou, chegou no desenvolvimento, aqui sim você diz a que veio, você expõe seu tema didaticamente, você mostra provas, você mostra exemplos, você faz atividade prática e você chega na conclusão final. E o que você vai fazer na conclusão final? A conclusão final, ela é bem interessante. Uma coisa que você tem que observar na conclusão final é que aqui você não traz conteúdo novo. Não se apresenta conteúdo novo na conclusão. O conteúdo você já deu do desenvolvimento e um pouco na introdução. Aqui o que é que você vai fazer? Você vai fazer um resumo dos principais pontos abordados. Você pega a sua palestra e você faz um resumo dela, sem trazer nenhum fato novo. Aqui na conclusão é hora de você reforçar os pontos importantes. Como eu disse para vocês, meus amigos, sem atividade física não tem voz para se falar em público, porque você precisa ter uma boa capacidade respiratória. Sem ar não tem fala. Então, isso é importante, eu enfatizo a necessidade de que você faça algo pela sua saúde, pela sua atividade, procure um médico, tal. Então, você tem que reforçar o que tenha sido pontos importantes daquela sua apresentação. E aqui também, na conclusão final, tem uma coisa muito interessante que é convidar os participantes para a ação. Quando você faz alguma apresentação, quando você vai a público, você quer influenciar aquelas pessoas para seguir o que você está dizendo, para pesquisar sobre aquele tema que você trouxe, que as pessoas se interessem por aquilo que você também acha interessante. Na conclusão final, que você convida os participantes para a ação. Veja que tem lógica, você não poderia convidar lá na introdução, as pessoas não sabem nem do que é que você vai falar, não sabem nem se vai gostar. Mas aqui no final, depois que eu reforcei, enfatizei os pontos importantes, fiz um resumo, agora sim, eu convido para a ação. Então, meus amigos, eu convido vocês a examinarem o que uma autoimagem poderosa, forte pode fazer por sua vida. Porque eu tenho certeza que se você pesquisar e souber o poder da autoimagem, você vai querer desenvolver cada dia mais sua autoimagem. Aí eu estaria convidando os participantes para a ação depois de um treinamento de autoimagem. Vocês entenderam? Então é isso, é você convidar os participantes para seguir aquela proposta que você está trazendo. Então, eu trouxe aqui uma média de tempo em uma apresentação, vocês tenham isso apenas como uma média para levar, para ter uma perspectiva, isso não é assim uma coisa categórica, mas em média nós utilizamos na introdução 10% do nosso tempo. 10% do tempo de uma apresentação eu uso ali na introdução. Eu uso fazendo os conceitos mais simples, ambientando os participantes, levantando expectativas. 80% eu devo usar no desenvolvimento. E 10% eu devo usar na conclusão final. Mas como eu estou dizendo, isso é só uma média. Não se preocupe se isso não corresponder à sua realidade. Mas também se eu der uma palestra e 90% eu usar na conclusão final, aí não tem como. Então essa é uma métrica que você deve ter em perspectiva ao fazer qualquer apresentação. Porque isso dá um sentido. Então, normalmente, na introdução, quando você vai falar sobre algo, é muito importante você declinar o que é que está falando. Gente, pessoas, amigos, hoje eu vou falar para vocês sobre liderança ética. Hoje eu vou falar para vocês sobre o poder da autoimagem. Hoje eu vou falar para vocês de inteligência emocional para passar em concurso público. É muito importante você declinar o tema de uma forma clara sobre o que é que você vai falar. Eu não sei se já aconteceu você chegar em uma palestra ali, a pessoa está falando e você perguntar assim para o colega, fulano, ele está falando sobre o quê? E a pessoa dizer, não sei. E você também não sabe, fica perdido,
sem saber sobre o que é que o orador está falando. Muitas vezes é porque ele não declina o tema e, além de não declinar o tema, ele não segue essas fases. Porque se ele seguir as fases, mesmo você não tendo ouvido ele declinar o tema, mas você vai estar sabendo que ele está falando daquele tema porque ele está introduzindo os conceitos mais simples daquele tema. Então isso é muito importante, isso lhe dá segurança e lhe dá uma organização. A plateia gosta de conteúdo organizado. Ela é igualzinha a mim, igualzinha a você. Gosta de receber a coisa pronta. Então te prepara para isso. E aqui estamos estruturando a nossa apresentação. Introdução, desenvolvimento, conclusão final. Começo, meio e fim. Continuando ainda nessa estrutura, quando você termina de organizar o seu conteúdo, aí você tem que pensar, eu vou usar slides nesta minha apresentação? Normalmente, quando é uma apresentação muito pequena, você vai fazer uma apresentação de 15, 20 minutos, 1 hora. Normalmente não se usa slide, não precisa. Você se conecta melhor com a sua plateia, tranquilo. Mas quando é um treinamento, quando é algo maior, que você quer deixar mais fixado, como é o caso desse curso, em que eu quero que vocês realmente fixem cada conteúdo, aí normalmente você precisa de um slide. E eu sempre digo que um slide funciona também como uma vacina, um antídoto contra o medo. Aquele branco no cérebro. O slide é você botar um colorido no branco. Eu pego aquele branco e vou colorir. Então o slide não é para você pegar o conteúdo que você não sabe e jogar na tela. Tenha cuidado com isso. É apenas um direcionamento e se isso for melhor para a plateia. Então você vai colocar um filme na sua apresentação. Muitas vezes, olha, um filme, um trechozinho de um filme de 2, 3 minutos consegue passar uma mensagem que às vezes nós um dia inteiro não conseguimos passar. Vale também você pensar se quer passar algum filme, música, histórias, você vai contar alguma história, alguma parábola, alguma fábula, como eu contei a da águia no começo, no exórdio. Então, assim, o que é que você, como você vai rechear essa sua apresentação? Com o quê? O que é que você vai levar para público? Quando você começa a fazer a sua apresentação organizada dessa forma, você percebe que é mais uma pincelada de tinta, com aquele pincel bem forte, tinta cinza, em cima do medo. Porque não tem como o medo reagir. Cadê o espaço? Ah, eu já tenho um bom conteúdo. Agora estruturou a apresentação de uma forma correta. Então, o medo vai sendo soterrado debaixo de uma lata de tinta cinza. Você vai organizando, você vai percebendo isso. Lembre-se que um bom slide prende a atenção dos ouvintes, né? E funciona como um antídoto, uma vacina contra o medo. É como eu digo, é você colocar um colorido no branco. Esse receio de dar o branco, aí você já não precisa ter. Ah, mas é porque eu não lembrava do que eu ia falar. Mas tem lá o próximo slide. E se tu não lembrava, não fala, fala de outra coisa. Fala do que aquele slide sugerir. A plateia não sabe mesmo o que você ia falar. Você tem muito conteúdo, na hora fala outra coisa. Com certeza vai falar a coisa certa. Você estruturou sua apresentação com começo, meio e fim. Você organizou essa apresentação com slide, com vídeo, com música, com histórias, com fábulas. Muito bem, e agora? Vai a público? Não. Ainda não. Ainda não é o momento. Uma bailarina dessa para vir a público, meu amigo, minha amiga, tem muito ensaio envolvido. Não é só porque ouviu alguma coisa, ouviu alguém dançar. É porque ela ensaiou. Então esse é o momento de você ensaiar a sua apresentação. Ela está toda estruturada, ela está toda organizada, agora você vai ensaiar. Como é que você ensaia? Você pode simular uma plateia imaginária. Você fica de frente para um espelho, senta a tua plateia imaginária lá. Bota umas pessoas assim mesmo, aquelas difíceis de agradar na tua plateia. E você vai fazer a sua apresentação para ela, para essa plateia imaginária. E você consegue perceber
se aquelas pessoas estão gostando, como é que está. Você vai ver se você realmente sabe seu conteúdo. Então você ensaia, depois tira a plateia, ensaia só você com o espelho, modifica o que você quiser modificar, mas ensaie a sua apresentação. Você ensaia até você se dar no mínimo nota 8. Ah, não, ainda não me dou nota 8, 6. Continua ensaiando, não vai levar uma apresentação de 6 para o público. Continua ensaiando, ensaia. Quando você estiver ensaiado a sua apresentação, estiver satisfeito com o seu resultado, aí sim você vai a público e apresenta a sua palestra, o seu treinamento. Faz sentido isso para você? Olha, meu amigo, minha amiga, com certeza, com tudo isso, com esse ensaio, você vai se sentir muito mais seguro. Então, estude seu conteúdo, apresente para você mesmo, para os seus ouvintes imaginários. E treine até você se sentir completamente satisfeito com a sua performance. Quando você se sentir satisfeito com a sua performance, então você surge na frente do público e fala: agora você não precisa se dar uma nota 10, você não precisa ser crítico com você de forma nenhuma. Você precisa apenas ter certeza de que você está fazendo melhor, que você se preparou, saiba que cada apresentação sua é diferente. Cada vez que você for a público, quanto mais você for, mais você vai melhorar. Longe de você querer a perfeição. Não é nada disso. O que nós queremos é que você ensaie e vá a público para ter uma boa experiência. Mas você não precisa nem de longe querer, não, só vou quando eu estiver pronto. Você vai estar pronto. Na hora que você ensaiar 2 ou 3 vezes em frente ao espelho, você está pronto. Pode ir a público. Mas ainda tem mais uma coisa. Olha, não é fácil falar em público. Organizou começo, meio e fim, estruturou essa apresentação e agora? Agora tem uma parte muito importante, que é você cuidar da logística da sua apresentação. Porque na hora que você chegar para falar, tem muitas coisas antes que precisam estar organizadas. Porque se essas coisas não estiverem organizadas, não importa o quanto você se preparou, o quanto bom orador você é, não vai funcionar. Então tem toda uma logística antes. Então o que é que eu te sugiro? Qual é a recomendação? Primeiro, inspecione antecipadamente o lugar de sua apresentação, o local de sua apresentação. Avalie a distância, o tempo. Olha, imagina que você vai fazer uma apresentação, você não sabe o local, você não sabe o horário, naquele horário, qual é o trânsito, se tem algum evento acontecendo naquele dia. Então você precisa examinar antecipadamente esse percurso. Qual é a distância, qual é o tempo, como é que eu vou me deslocar, onde eu vou estacionar. Normalmente, quando eu vou fazer uma apresentação, antes eu vou no local, para saber onde é, e vou na hora da palestra, assim, no dia, para saber como é, onde vou estacionar, qual é a distância, qual é o tempo, se é um sábado, se é um domingo, como é o trânsito naquele local. Isso, imagina você se perder no dia de ir. Eu sei que tem o Waze, facilita, mas faz isso, vai de Waze, mas vai antecipadamente no local. E aqui tem um checklist. Esse checklist aqui eu fiz, é o meu, mas eu sugiro que você faça um para a sua própria apresentação. Olha, você tem que testar som. O som está funcionando? Eu vou usar microfone. Como é que está esse microfone? Vou usar data show. O data show está funcionando? Está ligando? Vou usar passador de slide? Eu tenho extensão no meu material? Chego lá por conta de uma tomada que não está no lugar, eu não posso usar meu material? Eu tenho pilha, quem usa microfone, quem usa slide, normalmente precisa de pilha. Eu tenho material para todos os participantes. Às vezes tem 50 participantes, a pessoa leva material para 45, 48, fica 1 ou 2 sem material. O orador tem alguma anotação, você está levando essas anotações? Você baixou os seus vídeos, se vai usar vídeo, você baixou, você vai confiar na internet ali naquele momento? Ou você baixou? Você tem um backup da sua apresentação? Normalmente, quando eu vou para uma apresentação, eu levo 2 pendrives. Se lá tiver computador, eu levo 2,
porque às vezes o pendrive simplesmente naquele dia resolve não funcionar. E de preferência, levo o meu próprio notebook, porque às vezes você vai para um do evento e o do evento não tem um programa instalado que você precisa. Sempre que possível, ou testa antes do notebook quais são os programas instalados ou leva o teu. E quando vou dar uma palestra que é fora, ainda salvo o arquivo na nuvem, tem que ter. Às vezes uma fita adesiva, meu amigo, te salva, porque às vezes um fio caindo, a pessoa pode cair e tudo mais. Esse é um checklist que você confere antes da sua apresentação. Olha, acredite, nenhum orador mesmo, um palestrante de renome, comparece a um evento sem que a sua equipe técnica ou ele mesmo tenha checado todos os pontos da apresentação. Por quê? Por conta da lei de Murphy. Segundo a lei de Murphy, se algo pode dar errado, dará. Veja bem, ele formulou essa lei já em 1940, já há muito tempo, né? Porque ele estava fazendo uma experiência e ele descobriu que a experiência se frustrou porque todos os eletrodos de um equipamento para medir os efeitos da aceleração e desaceleração estavam mal conectados. Todos, não sobrou nenhum. Em treinamento a gente costuma dizer que se algo pode dar errado, em treinamento dá. Por isso não deixamos nada ao acaso. Por isso checamos todos os pontos. E quando você faz essa checagem, a sua tranquilidade vai aumentando. Você foi no local antes, isso já lhe dá uma tranquilidade, você já olhou aquele espaço, já olhou aquele auditório, já checou tudo. Normalmente eu vou no dia anterior, nunca checo no dia da palestra, checo no dia anterior, porque aí já durmo assim, super tranquila que está tudo certo, e se tiver alguma coisa para consertar ainda dá tempo. Quando você faz essa checagem, é mais uma pincelada de tinta cinza que você coloca no medo de falar em público. E o medo vai ficando cada vez menorzinho. E tem mais, você ainda tem que inspecionar banheiros. Ou seja, banheiro, o que é que eu tenho a ver com banheiro? Na hora da apresentação, se a pessoa vai no banheiro e não tem papel, a pessoa já acha que aquela palestra não é boa, que o palestrante não é bom. Não importa quem é responsável pelo banheiro. Tudo cai na tua palestra. A estrutura do local cai na tua palestra. Café com açúcar e sem açúcar, desagradável demais. A pessoa que não toma café com açúcar, aí chega no local só tem café com açúcar. Falo isso de causa própria. Então é importante, ou tenha só sem açúcar, ou tenha os dois. Checa água, checa lâmpada, às vezes na hora simplesmente a lâmpada queima. Checa coffee break, checa cadeiras. Um dia desse teve um treinamento de um palestrante que não eram muitas pessoas, cerca de 50 pessoas, tinha cadeira para 40. Aí os 10 ficaram lá em pé, nem buscar cadeira não sei aonde, não tinha no local. O que é isso? Falta de inspeção da própria pessoa ou de uma equipe técnica muito responsável. Mas eu conheço grandes palestrantes que a equipe técnica vai antes, mas depois ele vai. Não entra no palco sem ele mesmo checar tudo. Ainda que tenha uma equipe técnica gabaritada para isso, ele próprio checa. Porque a gente que sabe, quem vai dar palestra, quem está na frente é que sabe da responsabilidade. Eu também checo pessoalmente, não confio essa responsabilidade só para me ajudar, mas para checar sou eu mesma. E aí, depois disso tudo, depois dessa checagem até de banheiro, de água, de café, de cadeira, mais uma pincelada de tinta cinza no medo de falar em público. Meu amigo, minha amiga, eu imagino que o teu medo de falar em público, se era assim, já está assim, tá certo? Com certeza. Então agora vem mais uma atividade de casa. Eu peço que você pega teu caderninho. Essa atividade de casa é o seguinte, você vai pegar esse seu conteúdo pesquisado e agora você vai estruturar. Você vai estruturar com introdução, com desenvolvimento e com conclusão final. Também fazer um checklist próprio das suas necessidades para essa apresentação. É muito importante que agora você pare e você faça essa estruturação do conteúdo. Como é que eu vou fazer na introdução? Como é que eu vou fazer no desenvolvimento? Como é que eu vou fazer na conclusão final? Como é que eu vou fazer esse checklist? O que é que eu vou precisar? E tem mais uma coisa muito importante que eu quero te dizer nesse módulo.
Nesse módulo aqui, nós estamos vendo a estrutura da sua apresentação. Eu estou te imaginando sentado em casa, na tua mesa, no teu computador, nas tuas pesquisas, estruturando o conteúdo. Mas não é desta forma que você apresenta em público. Quando você estrutura, a introdução é a primeira coisa. Mas quando você vai apresentar em público, tem uma pérola antes da introdução e tem outra pérola, vamos chamar de cereja. Tem uma cerejinha do bolo antes da introdução e uma cereja do bolo depois da conclusão final, que nós vamos ver na sequência em outro módulo. Aqui você está aprendendo a estruturar, mas não é ainda desta forma que você apresenta. Ainda tem mais coisas. Uma coisa é a preparação, outra coisa é a apresentação ao seu público. Ok? Muito boa sorte. Sempre muito bom estar com você. Me sinto honrada em fazer parte da sua trajetória de sucesso. Eu quero que você voe às alturas na sua fala em público e seja muito feliz. Até o próximo módulo.